Olá, que bom voltarmos mais uma vez para o nosso curso de História do Cristianismo, ou História da Igreja, no nosso programa Raízes da Fé. E nós temos visto a trajetória da Igreja na Terra nesses primeiros séculos. Vimos as perseguições, os rumores, as acusações. Conhecemos na semana passada os principais apologistas desse segundo século, uns a favor do contato possível entre a fé cristã e a cultura pagã, outros resolutos da negação dessa possibilidade. Não há qualquer ponto de contato entre a fé cristã e a cultura pagã. E nós terminamos a aula passada desta maneira. Nós, esta semana, vamos tratar de uma outra temática. Até aqui nós tratamos da perseguição, dos rumores, das acusações, são todas influências externas da igreja. Esta semana vamos tratar de uma ameaça interna. Então, vamos começar com o tema desta semana, o espírito sincretista e o perigo das heresias dentro da igreja no segundo e terceiro séculos da era cristã. Até aqui, até semana passada, as ameaças eram externas, perseguições, blasfêmias, acusações infundadas. Agora, o perigo está dentro da igreja, com a roupagem das heresias. A primeira heresia que vamos tratar é uma heresia chamada gnosticismo. Vem do termo grego gnose, que é conhecimento. Então, o que é gnosticismo? Do grego gnosis, conhecimento, era uma doutrina dentro da igreja que garantia a salvação para quem possuísse um conhecimento especial que somente os gnósticos possuíam. Ninguém mais possuía este conhecimento especial que levava à salvação, só eles. Portanto, a salvação não era mais para todos, era só para os gnósticos, só para aqueles que possuíam este conhecimento especial. Isso tem implicações. Por exemplo, a salvação não é mais pela cruz, é pela sabedoria. Algo muito parecido com o que nós temos visto no mundo de hoje. As premissas do gnosticismo. O gnosticismo é uma heresia de dentro da igreja, mas com influências externas, influências platônicas. Na semana passada, nós falamos dessa divisão da realidade de Platão, o mundo do númena, o mundo perfeito de cima, e o mundo do fenômena, o mundo imperfeito de baixo. O mundo de cima não tem contato com o de baixo, e nem de baixo com o mundo de cima, porque são realidades completamente diferentes. Então, quais as premissas, portanto, do gnosticismo, essa heresia que estava dentro da igreja no segundo século? A matéria é má, pois não foi criada por Deus. A matéria é o corpo, é a matéria, é esse mundo aqui de baixo, né? A matéria é má, pois não foi criada por Deus, mas por um espírito rebelde. Se a matéria é má, então a criação é má, incluindo o corpo humano. Quem criou não foi Deus, o Deus da Bíblia, foi um espírito rebelde. Na época chamava de demiurgo, portanto um Deus menor que criou essa parte ruim daqui de baixo. Criou essa parte imperfeita de baixo. Portanto, se é imperfeito, não pode ter sido criado por Deus, o Deus perfeito. Essa é a primeira premissa. A matéria é má, pois não foi criada por Deus, com letra maiúscula, mas por um Deus com letra minúscula. A segunda premissa do gnosticismo, a salvação se dava na obtenção de um conhecimento especial reservado apenas para alguns, como já dito, né? Salvação não era mais pela cruz de Cristo, pelo sangue do Cordeiro. A salvação vinha através da sabedoria, de um conhecimento especial que só os gnósticos tinham. Eu quero já adiantar uma coisa. Qualquer semelhança não é mera coincidência com o que vivemos hoje. E você vai identificar essas crenças acerca da salvação e do cristianismo a partir deste segundo século e das heresias que a igreja sofria. Então, quais eram as heresias
que o gnosticismo trazia para dentro da igreja. Primeira heresia, com a crença que a matéria é má, os gnósticos, que eram cristãos de dentro da igreja, deve ser ressaltada esta verdade, a crença que a matéria é má. Com a crença que a matéria é má, os gnósticos romperam com a criação do mundo por Deus. Então, se aqui de baixo é ruim, é mau, é imperfeito, o Deus Santo não pode ter criado um negócio desse feio. Não pode. Então, eles, com esse entendimento que a matéria aqui, o mundo da realidade de baixo, corpo humano, realidade da matéria que vivemos aqui, isso tudo tem imperfeição, Deus, com letra maiúscula, não pode ter criado, porque é um Deus perfeito, vai criar algo imperfeito. A segunda crença do gnosticismo, que trouxe para dentro da igreja, com a crença que a matéria é má, os gnósticos romperam com a encarnação de Jesus, pois diziam, como um ser perfeito poderia encarnar na matéria que é má? Ora, se a matéria é má e esse mundo é imperfeito, Jesus não era, ele não encarnou, ele era uma aparência. Aí que surgiu uma derivação do gnosticismo chamada de docetismo. Dokel em grego é aparência, imagem. Jesus era uma imagem, uma aparência, um fantasma, não era um ser humano. Por quê? Porque se ele vem de cima, ele vem do mundo superior, do mundo perfeito, ele encarna nesta matéria que é maior, não faz sentido. Para o grego isso não faz sentido, que era de origem grega esta heresia. Uma terceira heresia gnóstica de dentro da igreja é com a crença que a matéria é má, os gnósticos romperam com a ressurreição corporal de Cristo, pelos mesmos motivos que negavam a encarnação. Como é que Jesus, um ser perfeito, pode ter ressuscitado corporalmente se o corpo é mau, se o corpo é imperfeito? Por isso que há pecado, o corpo é imperfeito. Se fosse bom, perfeito, não pecaria. E como é que Jesus pode ressuscitar num corpo que é mau? Lembra da discussão de Paulo à igreja de Corinto? Você lembra a discussão de Paulo perante o Sinédrio entre fariseus e saduceus, quando ele tocou no assunto da ressurreição, inclusive em Atenas? Quando ele tocava no assunto da ressurreição, todo mundo pulava, porque na mentalidade grega é uma coisa sem lógica, ressurreição corporal, se a matéria é má. Então, qual era a quarta heresia gnóstica? Claro, negavam a cruz de Cristo, pois a salvação provinha não da morte na cruz, mas de um conhecimento especial que só os gnósticos possuíam. Não havia salvação pela cruz. Então, quero novamente ressaltar, qualquer semelhança não é mera coincidência, porque nós ouvimos hoje em dia, você deve ouvir isso, que a salvação é muito pouca para uma única cruz. Ela vem de outras maneiras, entre elas a sabedoria, a gnose. Qual foi o principal gnóstico do segundo século? Está aqui, ó, Marcião, ou como alguns querem dizer, Marcion. Ele data de 140 depois de Cristo, portanto, meado do segundo século. Quem era Marcião, portanto, para ele exercer essa influência tão forte na igreja? Marcião era um cristão gnóstico da igreja de Sinop, na atual Turquia. Possuía antipatia por esse mundo material e também pelo judaísmo. Ele era um cristão, portanto, estava dentro da igreja de Sinop, não era um bispo, não era um pastor, era uma liderança. Sinop na atual Turquia, né? Na época Ásia Menor, e ele possuía uma antipatia por este mundo material, porque ele era gnóstico. O mundo é mau, então deve ser esquecido, enfim. E também pelo judaísmo, né? Então este é Marcião. Quais as premissas teológicas desse cristão herético do segundo século? Quais são as premissas teológicas de Marcião? Primeira, o Deus, note a letra maiúscula, o Deus do Novo Testamento e Pai de Jesus Cristo
não é o mesmo Deus, com letra minúscula, do Antigo Testamento. Ele chamava esse Deus menor de Jeová. Então, o que ele dizia? Jeová não é Deus. Isto é, quem é Jeová? O Deus do Antigo Testamento. Um Deus menor, com letra minúscula. Esse Deus que é retratado, que é falado no Antigo Testamento, não é o mesmo Deus com letra maiúscula do Novo Testamento e Pai de Jesus Cristo, porque ele via diferença. O Deus do Antigo Testamento, Jeová, mandava matar mulheres, crianças, mas o Deus do Novo, Pai de Jesus Cristo, é um Deus de amor. Só falava de amor, de dar a segunda face, de mandar seu filho para salvar. Portanto, são deuses diferentes. Então, a primeira premissa teológica desse cristão de Sinop, Marcião, é que Jeová, o Deus retratado no Antigo Testamento, não é o mesmo Deus do Novo. Tá certo? Segunda premissa teológica de Marcião, isto é, estava na igreja no segundo século. Essa heresia que permeava a igreja, que ameaçava a saúde doutrinária e teológica da igreja. A segunda premissa é: o mundo material foi criado por Jeová. Quem é Jeová? O Deus inferior do Antigo Testamento. Um Deus inferior, vingativo, cruel, ciumento, arbitrário, que escolheu um povo em detrimento dos demais povos da terra. Veja a perspectiva de Marcião. O mundo, esse mundo daqui, o mundo, platonicamente falando, o mundo da imperfeição, da matéria, que o grego separava essa realidade perfeita e imperfeita, este mundo aqui de baixo foi criado também, só que não pelo Deus do Novo Testamento, Pai de Jesus Cristo. Foi criado por Jeová. É um Deus com letra minúscula, retratado no Antigo Testamento. Como é que o Antigo Testamento retrata esse Deus? Um Deus inferior, um Deus vingativo, mandava matar as pessoas, um Deus cruel, manda o povo para o exílio, um Deus ciumento, um Deus arbitrário, que escolheu um povo, isto é, povo de Israel, em detrimento dos demais povos da terra, dos egípcios, dos assírios, dos babilônicos, dos medos, dos gregos. Olha só, esse Deus escolheu só Israel? Não dá para acreditar nisso. Perceba que é um discurso que a gente verifica hoje. Essas premissas teológicas de Marcião são premissas teológicas de gente que está no seu lado, no seu trabalho, na sua vizinhança. É um mundo criado por esse Deus menor, portanto, um Deus inferior, esse Deus do AT, do Antigo Testamento, um Deus vingativo, cruel, ciumento, arbitrário. Por que arbitrário? Porque escolheu só Israel, em detrimento dos demais povos da terra. Não dá, tem que salvar todo mundo. Tem que amar todo mundo, não é só um povo não, eles dizem, né? E Marcião dizia isso. Assim, o Antigo Testamento é a palavra desse Deus menor. Portanto, se você quer saber desse Deus menor, Antigo Testamento. Se você quer saber do Deus verdadeiro, Pai de Jesus Cristo, está no Novo Testamento. Qual é a terceira premissa teológica de Marcião? Acima desse Deus inferior está o Deus dos cristãos. Isto é, o Deus dos cristãos, Pai de Jesus Cristo, está acima desse Deus inferior, acima desse Deus Jeová. Acima desse Deus inferior, note a letra minúscula, está o Deus, com letra maiúscula, dos cristãos. Um Deus, como é o Deus do Novo Testamento? O Deus Pai de Jesus Cristo, um Deus amoroso, que não exige nada de ninguém. Uma vez que não existe lei de Moisés, não dá para exigir. Não existe lei, não dá para cobrar. Então, uma sociedade que não tem lei, como é que pode cobrar alguém que não tem lei para se mirar? Se não houvesse, por exemplo, lei de trânsito, como é que iria multar alguém se não tem regras de trânsito? Então ele dizia, não existe lei. Ele tinha uma aversão ao judaísmo, lembra? Ele tinha uma aversão ao judaísmo. Bora,
Ora, o judaísmo dele vem a lei. Se não há lei que rege, portanto, não há nada o que exigir. Então esse Deus do Novo Testamento, que está acima de Jeová do Antigo, é um Deus amoroso. Note a diferença entre o Deus do Antigo, cruel, vingativo, arbitrário. Não, esse Deus não. Esse Deus do Novo Testamento é um Deus amoroso que não exige nada de ninguém porque não há lei para cobrar, não há lei para exigir, não existe lei de Moisés aplicável à igreja. A igreja não tem lei mais de Moisés, só ficou para o Antigo Testamento, e que dá a salvação gratuitamente. Todo mundo recebe salvação gratuitamente. Não exige nada de ninguém. Portanto, não existe lei. A lei ficou no passado. Esse Deus, diz Marcião, esse Deus se compadeceu de nós. Isto é, que Deus que se compadeceu de nós? O Deus do Novo Testamento. Esse Deus, com letra maiúscula, Pai de Jesus Cristo. Ele se compadeceu de nós. Quem somos nós? Criaturas de Jeová. Se Jeová, que é o Deus do Antigo Testamento, um Deus menor, com letra minúscula, e ele criou essa matéria e nos criou junto, nós somos resultado dessa criação imperfeita desse Deus menor. Então, qual é a teologia de Marcião? O Deus dos cristãos, que é maior do que o Deus Jeová do Antigo Testamento, se compadeceu de nós. Quem somos nós? Criaturas de Jeová. E enviou seu Filho para nos salvar. Parecido com o Evangelho, né? Parecido com o Evangelho. A diferença, existem muitas diferenças, e abissais diferenças, é que nós somos resultado da criação de um Deus menor. O Deus de Jesus Cristo, o Pai de Jesus Cristo, veio para nos libertar, não do pecado, mas desse Deus menor. Então esse Deus, com letra maiúscula, se compadeceu de nós, criaturas de Jeová, e enviou seu Filho para nos salvar. Jesus não nasceu de Maria, já que isso o tornaria súdito de Jeová. Portanto, eles negavam o nascimento virginal de Maria, de Jesus. Por que eles negavam? Porque se Jesus, que é o enviado do Deus maior, Deus dos cristãos, encarnasse, ele seria súdito de Jeová. Então, Jesus não nasceu de Maria, em hipótese alguma, porque o faria imperfeito. E sendo imperfeito, ele não poderia salvar as pessoas, nós que somos resultados e escravos de Jeová, esse Deus cruel, arbitrário, vingativo, que escolheu um povo em detrimento dos demais. Então, esse Deus se compadeceu de nós, criaturas de Jeová, e enviou seu Filho para nos salvar. Parece o Evangelho, mas não é. Parece o Evangelho, mas não é. Tem muito Evangelho hoje pregado assim. Parece. É aquela discussão de Paulo aos Gálatas, hein? O outro Evangelho, que não é outro, não existe outro Evangelho. O Evangelho não é Evangelho. Portanto, isso aqui não é o Evangelho, nem outro Evangelho, não existe outro Evangelho. Isso aqui é outra coisa. Esse Deus se compadeceu de nós, criatura de Jeová, e enviou seu Filho para nos salvar. Jesus não nasceu de Maria, já que isso o tornaria súdito de Jeová, mas apareceu homem maduro na história. Olha só, já apareceu homem crescido. Minha gente, veja quanta heresia esse homem pregava na igreja, ali da Ásia Menor, atual Turquia. Quarta premissa teológica de Marcião: no fim do mundo não haverá julgamento, pois o Deus do Novo Testamento perdoará a todos, porque é um Deus de amor. Ora, se não existe lei, não há o que cobrar. Se não há o que cobrar, todo mundo vai ser salvo. Conhece alguém que tem essa teologia? Pois bem, vem de Marcião. No fim do mundo, no julgamento final, ninguém vai ser julgado, porque não tem o que julgar. Porque não existe lei. A lei é do Deus Jeová. Nós vivemos sobre o comando, sobre o domínio, o senhorio do Deus do Novo Testamento, sem lei.
Portanto, se não há lei, não há o que cobrar, não há o que punir, então todo mundo vai ser salvo, porque desse Deus amoroso, o Deus do Novo Testamento, o Deus dos cristãos, perdoará todo mundo. No final, todo mundo vai ser salvo. Qual é a quinta premissa teológica de Marcião? Marcião, então, tinha que se desfazer do Antigo Testamento. Olha, se ele dizia que o Antigo Testamento era produto desse Deus menor, então o que ele tinha que fazer? Esquecer o Antigo Testamento. Então, Marcião, tinha que se desfazer do Antigo Testamento, que era a palavra do Deus inferior, Jeová. Desta forma, o Antigo Testamento não deveria mais ser lido na igreja. Sexta premissa e última de Marcião. Marcião fez seu próprio cânon. Portanto, se ele desprezou o Antigo Testamento, que era a literatura do Deus menor, essa literatura não deveria ser lida na igreja, porque nós somos súditos do Deus maior, sem Antigo Testamento. Marcião, então, ele teve que fazer um cânon. Ele teve que gerar uma literatura para que os cristãos gnósticos pudessem ter a sua literatura. Então ele fez seu próprio cânon. Cânon é a relação de livros autorizados, tá certo? Para simplificar, se você não souber. O que é cânon? O cânon é a relação de livros inspirados por Deus. Nós temos o cânon protestante do Antigo Testamento, temos o cânon católico do Antigo Testamento. 7 livros a mais, além de algumas inserções. É a lista. Portanto, Marcião fez uma lista de livros inspirados. Ele decidiu isso. Ele está em 140, meado do segundo século. Se você for ler a segunda epístola de Pedro, você vai lá no capítulo 3, versículo 15 e 16, Pedro escrevendo para igrejas, irmãos de igrejas da Ásia Menor, ele faz uma referência às cartas de Paulo, que os cristãos conheciam, que os cristãos liam, e que Pedro diz que alguns tentam deturpar essas cartas como deturpam as demais escrituras. Portanto, Pedro igualou as cartas de Paulo no mesmo nível inspirativo do Antigo Testamento. A literatura dos primeiros cristãos era o Antigo Testamento. Quando Paulo fala, toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e útil. Paulo está falando do Novo Testamento? Não. Ele fala do Antigo Testamento. Se você for ler Hebreus é um tratado teológico que cita o tempo todo o Antigo Testamento. Se você for ler Mateus, o Evangelho de Mateus, ali tem entre citações e menções cerca de 100 menções e citações do Antigo Testamento. Qual é a Bíblia que Jesus lia? É um título de um livro de Philip Yancey. A Bíblia que Jesus lia. Qual era a Bíblia que Jesus lia? O Antigo Testamento, mas vem Marcião e quer tirar da igreja a leitura do Antigo Testamento, porque ele tinha cabeça gnóstica. E ele queria, portanto, criar e criou o seu próprio cânon. Como é que era o cânon de Marcião? O Evangelho de Lucas apenas, ele retirou Mateus, pelos motivos citados, né? As menções e citações ao Antigo Testamento, abandonou Marcos e abandonou João. Ficou só com Lucas. E esse evangelho mutilado, isto é, ele mutilou Lucas, o Evangelho de Lucas, tirando qualquer referência e citação ao Antigo Testamento. E o que mais tinha nesse cânon espúrio de Marcião? Apenas 10 epístolas, além de Lucas mutilado, apenas 10 epístolas somente de Paulo, retiradas as epístolas pastorais. Portanto, esse era o cânon de Marcião. Motivado por esse cânon espúrio, mentiroso, herético, a Igreja de Roma começou a trabalhar a definição, o reconhecimento, melhor dizendo, a Igreja de Roma não definiu, a Igreja de Roma reconheceu
quais livros eram inspirados por Deus. Portanto, a igreja, em reação ao cânon de Marcião, a igreja de Roma disse assim: nós precisamos reconhecer quais livros de fato são inspirados, porque Marcião, esse herético, está minando a igreja, mexendo nos livros. Mateus, que é lido há muitos séculos, há muitos anos, e João, e todo o Novo Testamento, que as cartas estão por aí, nós precisamos reconhecer, fechar. Então a igreja começou e a igreja elencou o que nós, grosso modo, consideramos hoje o nosso Novo Testamento. Portanto, Marcião foi um herético de grande importância no sentido negativo da igreja. E eu quero terminar essa aula fazendo referência a isto. A igreja, por um bom tempo, primeiro século e durante todo o segundo e terceiro século, sofreu ameaças externas. Mas isso nunca destruiu a igreja. Cristãos foram mortos, foram martirizados, igrejas, por assim dizer, queimadas, casas invadidas, tiveram seus bens espoliados, como diz o autor de Hebreus, se tornaram espetáculos do mundo, como diz o autor de Hebreus, foram acusados com essas mentiras que nós falamos, né? De serem incestuosos, de serem canibais. Mas isso nunca destruiu a igreja. A ameaça verdadeira está dentro da igreja. Isso não é diferente hoje. Nós não precisamos ter medo das políticas, das leis contrárias à igreja, que historicamente nunca destruíram a igreja. Nós temos que ter olhos vivos para dentro da igreja e para as ameaças internas da igreja. Essa foi uma ameaça que balançou com a igreja, as heresias. E como há heresias hoje na igreja? As heresias, sim, são a causa de derrotas de muitas igrejas. Se você for ler as cartas de Paulo, você nunca vai encontrar lá Paulo exortando a igreja, alertando a igreja por ameaças externas, mas sempre combatendo pecados e falsos mestres de dentro da igreja. Não só Paulo, mas Pedro e João também, nas suas epístolas. Portanto, a grande ameaça histórica da igreja não é externa, nunca foi, mas dentro da igreja. O governo pode, qualquer que seja, criar leis contra a igreja, não vai acabar com a igreja, mas o que acaba a igreja sou eu e é você, se formos ensinar heresias que contrariam o evangelho. Eu quero deixar essa palavra para você, para que firmemos nossos pés na verdade do evangelho e que estejamos longe, contrários a essas heresias que hoje permeiam a igreja evangélica brasileira. Precisamos fundamentar nossos pés no evangelho, na verdade, na palavra, e esquecer de vez essas inserções ao evangelho que mascaram o evangelho. Parece evangelho, mas é outra coisa, não é evangelho. Nem é outro evangelho, porque não existe outro, só existe o evangelho. Fico por aqui, desejando uma bênção de Deus sobre a sua vida. Semana que vem nos veremos, se Deus quiser.